Você já se perguntou o que realmente causou a queda meteórica da Cazé TV? Parecia imbatível, um fenômeno da internet, mas de repente tudo desabou. Se você quer entender o real impacto dessa queda, inscreva-se e ative o sininho para não perder as próximas análises. Afinal, a história da Cazé TV é mais complexa do que parece, e eu vou te mostrar por quê. Vamos começar com um detalhe que muita gente ignora: a incrível influência política nesse aparente império digital. A Cazé TV não era apenas um canal de lives esportivas, era uma máquina de influência, um espaço que atraía milhões de espectadores, gerando um poder de alcance inegável. E esse poder, como veremos, chamou a atenção de setores bem além do futebol. Aquele lance do Marcelo Adnet, que pareceu uma simples piada, foi, na verdade, o estopim de uma série de eventos que abalaram a estrutura da Cazé TV. Mas não se engane, a piada em si foi apenas o gatilho. A verdadeira bomba estava na fragilidade da imagem construída ao longo dos anos. A narrativa oficial de sucesso, a ideia de um grupo de amigos que simplesmente explodiu na internet, não conta toda a história. A verdade é que a Cazé TV sempre flertou com a polêmica. A postura muitas vezes irônica, a liberdade de expressão que, em muitos momentos, beirava a provocação, criaram um ambiente propício para atritos. E a direita, como sabemos, não é nada tolerante com determinados tipos de humor, principalmente quando este humor toca em pontos sensíveis. O vídeo viralizou, as críticas explodiram, e foi então que a máquina começou a tremer. Mas a crise não foi causada apenas pela reação da direita. Há indícios, e aqui entra a parte que muitos não querem enxergar, de uma estratégia muito mais profunda. Uma estratégia que envolve a manipulação da mídia e a influência de forças políticas interessadas em silenciar vozes independentes. Uma teoria conspiratória? Talvez. Mas a verdade é que, coincidência ou não, a queda da Cazé TV coincide com uma série de eventos que merecem ser investigados. A desincrição em massa, a campanha de boicote. Tudo isso foi uma tempestade perfeita que atingiu a Cazé TV em cheio. A investigação policial, com a apreensão de um pendrive, por exemplo, levantou ainda mais dúvidas. O que havia naquele pendrive? Quem realmente estava por trás da Cazé TV? Essas perguntas, até agora, permanecem sem resposta definitiva. E acredite, as respostas podem ser muito mais surpreendentes do que você imagina. A investigação aprofundada das finanças do canal, por exemplo, revela um cenário de complexidade assustadora. Patrocínios questionáveis, investimentos obscuros e movimentações financeiras suspeitas. Todas essas informações, que logo mais detalharemos, sugerem um cenário muito mais nebuloso do que se imaginava inicialmente. A ascensão e a queda da Cazé TV representam um caso de estudo fascinante sobre o poder, a influência e a fragilidade do sucesso na era digital. E o que parece ser uma história de sucesso se desfaz em uma teia de intrigas, mistérios e segredos. E é exatamente nesse ponto que as coisas ficam ainda mais interessantes. Prepare-se, pois vou te contar algo que pode mudar sua perspectiva sobre tudo o que aconteceu. Se você não ver isso até o final, você jamais vai entender a complexidade por trás da queda da Cazé TV. Vamos falar sobre a influência da Globo, a famosa teoria da conspiração, que muitos descartaram como besteira. Mas existem diversas evidências que sugerem uma ligação muito maior do que aparentava. É necessário analisar a cronologia dos eventos, investigar a composição acionária e as estratégias de marketing utilizadas. A última dica e a melhor: procure por padrões, por conexões ocultas que podem explicar a rapidez e a eficácia da campanha de desmoralização que culminou no fim abrupto do canal. Será que a Globo teve um papel na queda da Cazé TV? Essa pergunta eu deixarei que você responda nos comentários. A queda da Cazé TV não é apenas uma história de sucesso que acabou mal.
É um alerta sobre os perigos da fragilidade de um império digital construído sobre bases frágeis. É um lembrete de que o mundo digital, com toda a sua beleza e sedução, esconde armadilhas e conspirações que podem destruir carreiras e impérios em questão de horas. E para finalizar, deixe aqui nos comentários sua opinião sobre o assunto e qual a sua visão sobre o impacto da queda da Cazé TV no mercado digital brasileiro. Vamos aprofundar essa análise da influência da Globo? A proximidade entre a Cazé TV e alguns comentaristas esportivos ligados à emissora carioca é um fato inegável. Mas será que essa proximidade era apenas profissional? Ou existia um acordo tácito, um pacto de não agressão que se rompeu de repente? Para entender isso, precisamos analisar os contratos publicitários, os acordos de patrocínio e a possível pressão que a Globo poderia ter exercido sobre anunciantes e patrocinadores da Cazé TV. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos detalhes desta investigação, porque a verdade está mais perto do que você imagina. Afinal, o silêncio de alguns desses comentaristas após a queda da Cazé TV é, no mínimo, intrigante. Um ponto crucial a ser considerado é o silêncio estratégico de alguns influenciadores digitais próximos à Cazé TV, que inexplicavelmente mantiveram-se neutros ou até mesmo ausentes durante a crise. Será que houve uma espécie de pacto de silêncio? Um acordo para minimizar o impacto da queda e proteger a imagem de alguns envolvidos? Essa omissão, na minha opinião, levanta sérias suspeitas. E para te dar mais elementos para sua própria análise, já deixe seu like neste vídeo. É fundamental entendermos, juntos, todas as nuances desta história. Mas a influência da mídia tradicional não se limitou à Globo. A maneira como grandes veículos de imprensa trataram a queda da Cazé TV também merece ser investigada. A narrativa construída, o foco dado a certos aspectos da história e a omissão de outros, tudo isso sugere uma possível manipulação da opinião pública. Outro ponto que merece destaque é a questão da polarização política. A Cazé TV, com sua liberdade de expressão muitas vezes incisiva, acabou se tornando um alvo fácil para ataques de ambos os lados do espectro político. Mas o que mais me chama a atenção é a sincronia dos ataques, a aparente organização por trás da campanha de difamação que atingiu o canal. Será que existiu uma coordenação, uma estratégia articulada para silenciar a Cazé TV? Deixe sua opinião nos comentários. A análise da linguagem utilizada nas redes sociais durante a crise também revela padrões interessantes. A disseminação de fake news, a manipulação de informações e a criação de uma narrativa negativa contra a Cazé TV seguiram um padrão estratégico, com o uso de hashtags e bots para amplificar a mensagem. Vamos dissecar algumas dessas mensagens, desmascarando as fake news e revelando as estratégias utilizadas para destruir a reputação do canal. Por fim, a investigação policial, ainda em andamento, precisa ser acompanhada de perto. A apreensão de um pendrive, embora tenha gerado especulações, ainda não trouxe respostas definitivas. O conteúdo desse pendrive pode ser a chave para desvendar todo o mistério por trás da queda da Cazé TV. E você, o que acha que havia naquele pendrive? Desvendamos indícios preocupantes sobre a queda da Cazé TV, a influência da Globo, o silêncio estratégico de influenciadores, a manipulação da mídia tradicional, a orquestrada polarização política, a disseminação de fake news e a ainda misteriosa investigação policial. Cada peça deste complexo quebra-cabeça aponta para uma possível conspiração, um golpe orquestrado para silenciar uma voz independente no cenário digital. O pendrive apreendido, os contratos nebulosos, as omissões calculadas, tudo permanece envolto em um mistério que precisa ser desfeito. A verdade sobre a queda da Cazé TV não é apenas sobre o fim de um canal, mas sobre o controle da informação
e a fragilidade da liberdade de expressão na era digital. Analisamos os fatos, mas a interpretação final, a construção do sentido, depende de você. Suas teorias, seus insights são cruciais para completarmos esse retrato. Afinal, quem se beneficiou com o silêncio da Cazé TV? Quem lucrou com sua queda? Essas perguntas ecoam e precisam de respostas. Quer entender o real impacto da queda da Cazé TV? Inscreva-se e ative o sininho para não perder as próximas análises. A queda da Cazé TV continua. Curta, comente e inscreva-se para desvendar os próximos capítulos. Mas lembre-se, a cada resposta encontrada, surgem novas perguntas ainda mais inquietantes. O que mais eles estão escondendo?